Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Sou o professor Jonas, professor de filosofia. Faremos alguns vídeos sobre filosofia política e hoje, nesse momento, vamos falar de um pensador italiano chamado Maquiavel. Logo a seguir, vamos falar de outros pensadores em outros vídeos. Vamos falar lá do Thomas Hobbes, do Rousseau, do John Locke, Montesquieu e Adam Smith, né? Todos esses pensadores. Vou tentar fazer alguns vídeos nesse momento sobre todos esses pensadores. Mas hoje, mais precisamente sobre esse italiano chamado Maquiavel, que nasceu em 1469 e morreu em 1527. E há um lema, assim, diria, no Maquiavel. Quando fala-se do Maquiavel, logo nós lembramos daquela frase famosa dele: os fins justificam os meios. Um lema, quando a gente fala da frase lema do Maquiavel, quando lembra do Maquiavel, necessariamente quem estuda essa área sabe que se trata dessa frase, né? Um complementa o outro. Não tem como separar, diria, o Maquiavel dessa frase. Então, se você entra numa universidade hoje vai falar do Maquiavel, imediatamente o que vem em mente é isso. E o que isso significa? Significa que o Maquiavel ele separa a ética, a religião da política, né? Acho que isso que torna ele o pai da ciência política, isso na modernidade. Ele diz assim, se você quer chegar a uma determinada situação, ou chegar ao poder, por exemplo, se a finalidade é essa, faça aquilo que for necessário para se chegar até lá. Então, talvez daí surja o termo maquiavélico, né? Que todos nós já ouvimos falar, significa alguém que tem astúcia, alguém que tem uma estratégia e há uma certa conotação de maldade nisso. Então, se você quer chegar ao poder, faça aquilo que for necessário para chegar ao poder. Então, essa frase não significa isso, né? É só buscar entender. Tem uma finalidade, o caminho que você terá que percorrer para chegar lá não interessa, desde que você chegue, certo? O termo Maquiavel que eu já falei, então isso remete sim ao pensador Maquiavel, foi criado, né? Uma forma de crítica pesada, inclusive ao pensador. Ele é o pai da ciência política, isso é fundamental entender. Por que ele é o pai da ciência política? Porque ele cria determinados conceitos a partir da própria política, né? Sem utilizar termos religiosos ou a ética. Ele está falando da política pela própria política. E por isso é conhecido como o pai da ciência política. Outra coisa interessante é que ele fala da política como ela é e não como a política deveria ser. Então, se formos comparar o Maquiavel com Platão, por exemplo, o Platão cria uma obra chamada A República, em que ele idealiza, ele diz assim como que a política deveria ser. Já o Maquiavel, no início aqui da modernidade, ele está falando como que a política é para dar lições aos políticos, né? Então ele está dizendo como ela funciona e não como ela deveria ser. Esse termo fica conhecido então aqui no Maquiavel como realismo político. Aí ele escreveu duas obras, várias obras, né? Mas duas aqui que eu gostaria de citar, que são tanto quanto parecidas, que são as duas que eu li, que é O Príncipe e O Discurso da Primeira Década de Tito Livio. São duas obras um tanto quanto parecidas, em que ele cria determinadas lições a partir o discurso da Primeira Década de Tito Livio, né, um historiador romano. Ele pega aspectos da história para dizer como que foi, como que aconteceram determinadas situações políticas, como que o governante reagiu, e se deu certo, não deu certo, como se fossem lições para quem está governando, quem está lendo ali tiver interesse em entender como funciona o poder, certamente vai tirar lições importantes dessas obras. E nessas duas obras, então, eu costumo dizer para os alunos que são como se fossem manuais do político. Então, como que você deveria agir frente a determinadas situações. Então, o Príncipe, o discurso da primeira década de Tito Livio. E uma das lições da obra O Príncipe, está no Príncipe, se não me engano, é aquela famosa a máxima do Maquiavel, que é talvez seja melhor ser temido do que ser amado. Porque, ou se você não puder ser amado, então que seja pelo menos temido. Porque quem é temido nunca será traído, né? Se você só tem inimigos, sempre, obviamente, você vai ficar esperando que o seu inimigo faça alguma coisa contra você e você estará preparado. Agora, se você é amado, você pode ser traído, né? Se você não é amado, você nunca será traído. É muito fácil de entender isso quando a gente pega um exemplo da Dilma, por exemplo, e do Temer. O Temer é um cara extremamente maquiavélico. O cara tem doutorado em direito, certamente leu Maquiavel de trás para frente. E ele sabe muito bem como agir frente a determinadas situações, né? O Temer, ninguém gostava do Temer, né? Ninguém gosta, sei lá. Mas, eu acho que não poderia ter dito isso. Mas ele permaneceu forte, né? Frente a uma situação de impeachment. E a Dilma, por outro lado, né? Tinha muitas pessoas que amavam ela, mas ela foi traída exatamente pelo Temer. Então eu acho que a Dilma não leu Maquiavel, eu acho, né? Se formos pegar a história do nosso país. Então eu repito, se você for amado, você pode ser traído. Mas se você for temido, você nunca será traído. Se você tiver inimigos, você nunca vai dar as costas para ele. Se você tiver muitos amigos ou for muito amado, a qualquer momento alguém pode trair você, né? E ali eu fiz uma anotação, inclusive, sobre coisas boas e ruins, né?
Então, por exemplo, se você é governante e vai fazer uma coisa má para a população, precisa fazer uma coisa ruim, isso Maquiavel faz de uma vez só. E também tem vários exemplos na história do nosso Brasil, ou da história recente, de políticos que fizeram isso. Não tem que fazer uma coisa ruim, vai lá e faz de uma vez só. Passam uma semana, as pessoas esquecem essa maldade. Agora, se você tiver que fazer coisas boas, diz o Maquiavel, faça aos poucos, parcelado, que as pessoas vão lembrar de você por muito tempo, né? Isso vai fazer sentido para as pessoas vão mentalizando isso e elas não vão esquecer das coisas boas que você faz, as coisas más elas vão esquecer. E tem outros dois conceitos bem interessantes que é virtude e fortuna. Virtude, obviamente, nos remete ao termo virtude, que é inteligência. Então, o Maquiavel diz assim: se você tiver que depender como governante de alguma coisa, dependa da tua virtude, da tua inteligência, da tua estratégia. Não fique esperando da fortuna, sorte, fortuna da sorte, né? Então, não fique dependendo da sorte para permanecer no poder. Sempre tenha uma carta na manga para enfrentar situações. Fortuna que também existe era conhecido na Idade Média, havia a chamada Roda da Fortuna, né, que não era do Silvio Santos, que acho que ele não era vivo naquela época ainda, mas ele não era nascido, né? Mas havia a Roda da Fortuna, porque era uma espécie de berço que tinha no fundo nos fundos de um orfanato, por exemplo, que eles colocavam a criança, a mãe que teve o bebê, ela não queria o bebê, queria doar, queria, sei lá, colocar no orfanato. E ela não queria mostrar quem ela era. Então ela ia no fundo do orfanato, colocava dentro dessa roda, né, que era uma espécie de berço, que ficava pro lado da rua, ela girava e a criança ficava protegida do lado de dentro do orfanato. E daí deriva o termo fortuna, que nos remete à sorte. E o Maquiavel fala assim: se você depender de alguma coisa, dependa da tua inteligência, da estratégia e nunca da fortuna. Então todo o pensamento Maquiavel, de alguma maneira, é sugerindo ao rei, ao governante, ao príncipe, métodos e técnicas de como governar. E foi assim que ele ficou conhecido no início da modernidade, aqui, do Renascimento, como um grande pensador que trouxe grandes contribuições para a formulação do que nós entendemos hoje como Estado. E ele cria técnicas que até hoje são utilizadas por políticos. E se a gente assiste TV, a gente já vê isso diariamente, né? Tem pessoas que realmente conhecem muito bem esse pensamento e até os dias de hoje ainda serve. Mas também, um grande abraço a todos. Sugiro que tentem entender o Maquiavel nesse raciocínio que dá certo. Tá bem? Um abraço e até a próxima. Tchau.